Bom dia, pessoal. Meu nome é Felipe Batista, sou um dos diretores do Instituto da Brasilidade e tenho a alegria de dar início a mais um seminário da Brasilidade. O tema de hoje é arquitetura, um tema que faz parte do nosso bloco de identidade nacional, e é com alegria que eu apresento nossos palestrantes, cada um com um currículo mais invejável do que o outro. Bem, nós temos na mesa, então, Mauro Guaranis, arquiteto da antiga Universidade do Brasil, turma de 61, atualmente UFRJ, professor da Universidade de Santa Úrsula, trabalhou nos projetos do estudo de recuperação da Rocinha, da quadra da Portela, e também do projeto do Colégio São Bento. Jaime Zettel, arquiteto, professor da UERJ, da UF, UNB, presidente do IFAM de 1991 a 1993, também fez parte da equipe que projetou o Brasília, o restauro do Palácio da Alvorada, diretor do Centro de Memória e Documentação da Casa Rui Barbosa, fez parte do conselho que supervisionou a restauração de prédios da ONU e também esteve envolvido com a sua empresa, Projeto Arquitetos Associados, PAU, nas obras do metrô do Rio de Janeiro. E temos, por fim, Luiz Fernando Janot, arquiteto urbanista, professor da UFRJ, membro do Instituto de Arquitetos do Brasil e membro do Comitê Executivo do Congresso Mundial de Arquitetura, que acontecerá em 2020 no Rio de Janeiro. Como ele disse mesmo, um dos maiores eventos, se não o maior evento que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro em 2020. E também colunista do Globo. Antes de passar a palavra para os nossos palestrantes, gostaria só de apresentar a ideia dos Seminários da Brasilidade, que foi organizada com o intuito de retomar o Brasil enquanto objeto de discussão, para que em 2022, no bicentenário de nossa independência, nós tenhamos subsídio para organização de um projeto nacional a ser publicado nessa data tão importante. Por fim, gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, a Associação dos Funcionários do BNDES e a Associação dos Pensionistas e Aposentados do BNDES, e também um agradecimento caloroso à TV comunitária, Canal 6, que transmite os nossos seminários às quartas, às 10 horas da noite, às sextas-feiras, 2h30, e terça, às 10 horas da manhã. Bem, então, feito a apresentação, os agradecimentos, eu passo a palavra para os nossos palestrantes e seguirei mais a ordem aqui a qual eu utilizei para apresentá-los. Primeiro, o Mauro Guaranis, em seguida chamo o Jaime Zettel e, por fim, Luiz Fernando Janot. Muito obrigado. Boa tarde. Eu fui convidado para vir aqui falar também, em princípio, por causa de 3 dos projetos que foram citados aqui, Colégio São Bento, a Portela e a Rocinha, assuntos ligados à Rocinha, por causa de um livro que vai ser publicado no final do ano, em que eu sou um dos convidados para escrever nele. São 25 arquitetos falando sobre histórias do Rio de Janeiro. Na verdade é isso, eu escolhi 3 projetos que têm história a ver com o Rio de Janeiro mesmo. Uma Colégio São Bento, em região tombada pelo IFAM, e que foi premiado pelo Instituto de Arquitetos, e teve um monte de situações criadas em torno do fato de ser
toda uma região tombada, o morro, o Outeiro de São Bento e o próprio mosteiro e a igreja, e ali entrava, de repente, um projeto de arquitetura moderna. Isso teve reações várias, mas foi aprovada uma Carta de Veneza, reunindo centros de estudos de patrimônio histórico, que eles aprovaram isso aí, admitindo, entendendo e aceitando a possibilidade de fazer projetos modernos em área tombada, mas, claro, respeitando toda uma série de normas e funções. E aquele foi um dos primeiros aqui no Brasil a ser aprovado por aí assim. O outro foi outra história, outro projeto também citado dentro da história do Rio de Janeiro, foi a Portela, Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela. E isso produziu situações curiosas. A própria Universidade de Santa Úrsula, que anos depois eu fui convidado para participar dela, convidado pelo Janot, até aqui do meu lado, mas exatamente para falar sobre 2 projetos que eu estava fazendo na época, um para o Mosteiro de São Bento e outro para Portela. Eles queriam que eu falasse sobre 2 tipos completamente distintos de clientes, como foi o caso ali. E o terceiro é a Rocinha. A Rocinha eu estou muito envolvido agora. Grande parte dos projetos meus são fora do Rio. Eu trabalhei muitos anos no SESI, Serviço Social da Indústria, produzindo centros de atividade para operários da indústria em várias cidades do país. E isso daí me trouxe um conhecimento mesmo desta relação, às vezes complicada, entre os próprios operários e os financiadores desses projetos. Mas, bom, isso é outra história. E, na verdade, esse assunto com a Rocinha deu-se porque eu morei muito tempo em São Conrado, e liguei-me muito à Rocinha e fiquei sempre preocupado e atento às situações dela. Quando eu mudei, já passei morando 10 anos em São Conrado, nessa relação com a Rocinha, depois me mudei, e quando tinha mudado há pouco tempo, houve, em 2004, a invasão dos traficantes do Vidigal para tomar os pontos de venda de drogas da Rocinha, e foi uma barbaridade, tiroteio, morreu gente, foi uma coisa muito complicada na época. E o que aconteceu é que não havia nenhuma participação direta que fosse aceitável do governo, estado, município ou federal, para tentar proteger a Rocinha, proteger os moradores. E foi uma reação grande dos moradores, não só da Gávea e de São Conrado, como, evidentemente, os próprios da Rocinha reagiram fortemente, criando um escritório técnico de urbanização da Rocinha. Foi um termo que deram para que a própria Rocinha pudesse oferecer uma reação uma proposta fornecida pelos próprios moradores, para que o Estado e a Prefeitura pudessem tomar consciência daquilo. E criou-se esse tal Fórum Técnico de Urbanização da Rocinha, e alguns, como eu, fui representando o IAB, alguns outros arquitetos também representando várias organizações, e tínhamos reuniões diretas com a turma da Rocinha, seguidamente, lá mesmo, lá dentro, com o pessoal da Rocinha, muitos jovens, cabeça ligadíssima, inteligentes, criativos e atuantes, e aquilo fez com que fossem sugeridas várias questões, e muitas outras questões que eram discutidas, mas que correspondiam aos conhecimentos agora, que chegavam a eles e a nós via todas as maneiras, de internet, celular, jornal, televisão, rádio, várias maneiras, chegaram muitas questões, e isso tem a ver com os tempos que nós estamos vivendo, porque efetivamente está acontecendo nesse período, nestes tempos mesmo, está acontecendo uma situação interessante, que desde a descoberta do átomo, no início do século passado, com também a informação de outra dimensão do espaço,
e o surgimento da psicanálise, surgimento da fotografia, do filme, tudo isso que aconteceu no começo do século passado, quase que ao mesmo tempo, produziu um monte de modificações no comportamento humano, mas que ainda não estão sendo analisadas de maneira geral. Elas estão dentro de situações específicas. São filósofos, são cientistas, por exemplo, 500 anos antes, quando Galileu informou da terceira dimensão do espaço que a Terra era formada, ou seja, informou que a Terra era uma quase esfera e se acreditava que a Terra era bidimensional, era uma área. Aquilo criou situações muito complicadas naquele tempo. Foi parar a gente na fogueira, o próprio Galileu teve que se desdizer para não ir parar na fogueira também. Foi uma coisa complicada naquele tempo. 400 anos depois, por aí, Einstein vem em forma de uma quarta dimensão, espaço-tempo. Ninguém pensou em botar o Einstein na fogueira, é verdade. Mas, de qualquer forma, não se entende ainda direito o que quer dizer isso. Mas é também, por outro lado, a primeira dimensão do espaço, que não é visível nem palpável. Primeira dimensão, a linha, é perceptível, visível, palpável, tem a linha em várias situações. A área, sem dúvida nenhuma, também visível e palpável, e o volume, a Terra esférica, também visível e palpável. Informa o Einstein, no início do século passado, que o espaço-tempo é a quarta dimensão do espaço, é a primeira, nem visível nem palpável. Isso foi em 1905, na teoria da relatividade. E em 1906, isso é curioso também, um brasileiro sai desta terceira dimensão, levanta voo, Santos Dumont. Em 63 anos, o homem aterrissa num outro corpo celeste. Essas coisas todas foram ocorrendo e não são captadas com essas características da inter-relação entre elas. Curiosamente também, já tinha sido descoberto o Brasil na época do Galileu contando da Terra. O Brasil e os Estados Unidos, né, foram chamados de um novo mundo, exatamente porque não se conhecia, não eram conhecidos, foram descobertos naquela ocasião, em 1492, nos Estados Unidos, e em 1500 o Brasil. E essa situação, 500 anos depois, um brasileiro e 2 irmãos americanos, ou seja, pessoas do chamado Novo Mundo, é que criam o avião, né? Os irmãos Wright. Então, várias situações foram ocorrendo que não são conectadas para os pensamentos de agora, embora elas possam atrair a atenção e serem referenciadas em termos com os cientistas, porque houve uma mudança geral. Com a descoberta do átomo, também na mesma situação, percebeu-se que somos formados de partícula e onda, matéria e energia, também algo visível e palpável e algo nem visível nem palpável. Todas essas coisas estão, de uma certa forma, coordenadas entre si, mas não são, ou não se percebe claramente essas situações. Só que, estou contando essas histórias assim, um pouco pelo seguinte, porque eu percebo muitas vezes, não só na universidade, que eu tenho contato direto, ou em palestras que eu participo e tal, como também na Rocinha, onde eu ando participando de vários movimentos, situações lá, que moradores também estão ligados nesse tipo de situação, como quem acredita e tem esperança em que algo possa estar acontecendo, que fez o mundo ser percebido com situações absolutamente novas, mas ainda em formação de algo novo que possa surgir, decorrente dessas combinações de situações. E quando começamos a projetar assuntos para a Rocinha, tivemos muito contato com pessoas jovens ligadas a essa maneira de
de tentar entender-se com o mundo atual, embora não consigam, vamos dizer assim, né? Não se consegue direito saber o que fazer. Essa história toda tem uma situação muito marcante. Cada vez mais está se percebendo que estamos vivendo um momento de mudança de paradigmas, não só na filosofia mesmo, a própria filosofia está se alterando, como o comportamento humano, de maneira geral. Várias situações estão ocorrendo assim, e a gente percebe isso com uma forma de buscar, tentar nos entendermos conosco mesmo e entendermos o planeta, o mundo, né? Tentar entender o que pode estar acontecendo. Isso daí provoca milhões de dúvidas, né, nos jovens. E essa ligação com os moradores da Rocinha, jovens que estão também aparentando essa preocupação e dizem que não sabem para onde vão, de onde vêm, o que é, isso é um fato real. Mas, com isso, quando fizemos o projeto, esse que eu falei, Fórum Técnico da Urbanização da Rocinha, começamos a fazer esse projeto, discutindo com a turma de jovens e vários moradores ligados nos assuntos, um deles falou o seguinte: nós estamos precisando mesmo de problemas de urbanização de maneira geral, saneamento, alargamento de rua, tirar casa de áreas de risco, todas as situações ocorrendo, mas o que a gente precisa mesmo é uma urbanização das cabeças. Isso foi que um deles, exatamente o Aurélio Mesquita, que é o fundador do grupo de teatro, que classificou aquilo que estava sendo identificado ali por aquele jovem como algo que vivemos um momento de difícil entendimento de qualquer coisa. Está havendo isso. E esse negócio começou a fazer parte das nossas preocupações com a própria Rocinha, embora seja com qualquer lugar, em qualquer região, qualquer universidade, qualquer comunidade que você vai frequentar, você vai encontrar pessoas com essas questões na cabeça, essas dúvidas todas, e cada vez mais acentuadas. E daí propusemos no nosso projeto para a Rocinha um local que chamamos de C4, Centro de Convivência, Comunicação e Cultura. Porque era preciso arranjar um lugar que polarizasse, que identificasse uma região que possa haver a convivência dos vários moradores, desde que mora lá em cima no Laboriô, na parte mais alta da Rocinha, ou aqui no bairro Barcelos, aqui no nível da estrada Lagoa Barra, que tinham essas preocupações na cabeça também, tinham essas não entendimentos gerais, como nós todos, mas sabendo que isso estava representando um momento de transmutação, um momento de algo novo que pode vir a surgir, para que todos pudéssemos nos entender com essa mudança. É como se estivesse se aproximando um ponto de mutação, né, que é um livro do Fritjof Capra, que ele fala disso mesmo, ponto de mutação, nós estamos chegando perto disso, a mutação dos entendimentos e das percepções, da própria filosofia, do comportamento. A turma lá já estava também ligada nisso. E fizemos um projeto com esse tal C4 que tinha isso. Buscava a urbanização, ou melhor, encaixar na natureza as cabeças, para as pessoas terem consciência disso. E foi feita essa proposta. Tenho tempo de falar? E aí, quando estabelecemos um projeto que chamamos Fórum Técnico de Urbanização da Rocinha, citamos essas necessidades de acontecerem esses desenvolvimentos, esses estudos dessas situações novas, que estão afetando a humanidade toda, e isto, quando já estavam com um projeto que incluía isso, e saímos buscando financiamento sem nenhuma ligação com o Estado, nem com a Prefeitura, nem federal, com a proposta da Rocinha, junto com o pessoal da Gávea e de São Conrado, foi um conjunto de gente, e tinha o IAB, tinha, né, várias empresas ou locais que podia tratar desses assuntos, que tratamos desses assuntos.
Aí a Rosinha Garotinho chegou à conclusão, ao saber que estávamos já buscando financiamento, a Rosinha resolveu nos informar que queria fazer um concurso nacional para o projeto para a Rocinha. Seria um projeto geral, nacional, né? E o nosso projeto não poderia entrar no concurso porque já era sabido, já sabia a existência de um projeto e sabia os autores do projeto, que era aquela turma da Rocinha conosco, que traduzimos eles, vamos dizer assim. E aí produziu o concurso. O concurso a gente não podia concorrer, mas o Luiz Carlos Toledo, arquiteto alto nível, inscreveu-se no concurso e me convidou para fazer parte da equipe e eu trazer aquela turma da Rocinha, que a gente já vinha estudando e propondo aquelas coisas. E aí, o fato é que, com a coordenação do Toledo e o trabalho intenso da turma toda, ganhamos o concurso. Então, concurso nacional, inscrito, o Brasil todo se inscreveu, para a urbanização da Rocinha, ficou parado. E a Rosinha nos informa que não tinha verba para fazer aquilo, então podia ficar parado mesmo. Só pagou o concurso em si. Pagou o concurso que não deu nem para pagar a trabalheira que foi preparar aquela história toda. E aí, pronto, acabou a história. Só que, aí entra outra situação curiosa. Sérgio Cabral se candidata a governador, pega esse projeto da Rocinha, vai tomar conhecimento dele, e apresenta o projeto para o Lula, com aquela PAC, né, com a primeira ação do PAC. E o Lula transformou aquilo no PAC 1. Foi financiar o projeto da Rocinha. Mas aí, pronto, entrou isso numa história complicadíssima. Ou seja, pouco tempo antes, tinha sido aprovada uma lei, não me lembro, número 666, aquela lei 866. Uma lei que faz com que, quando há um concurso, por exemplo, um escritório de arquitetura vence o concurso, quando se faz a licitação para a empresa que vai construir, para com aquela turma que entrou no concurso, que fez o projeto vencedor, e entra como desenvolvimento do projeto, ou seja, fazer o projeto executivo, a empresa que ganhou o concurso. Com isso, o que eles fizeram? Mudaram completamente. Alteraram os projetos, alteraram várias coisas dentro daquilo. Só uma coisa ou outra foi feita de acordo com o projeto, que foi o alargamento da Rua 4, e deu uma melhorada tremenda, uma rua que tinha uma grande intensidade de tuberculose, e que com alargamento parou com isso, mas era que tinha maior nível de tuberculose no Rio de Janeiro, era essa tal Rua 4, que era toda fechada. As casas foram se aproximando na rua, transformaram num caminho de 1,20 m, e também as lajes foram se encontrando. Então, várias janelas de várias casas davam para um túnel. E ali houve uma propagação grande de tuberculose. Mas com esse alargamento da Rua 4, isso daí melhorou muito, bastante mesmo. E também com o lado esportivo, o parque, complexo esportivo da Rocinha, que fica ali na saída do túnel do Ângelo, na própria estrada Lagoa Barra. Ali também tinha a vantagem de que era visto por todo mundo, então não podia ser conhecido, né? Aquele complexo. Mas as várias outras coisas do projeto, o tal C4, o espaço semente, que era onde ficava o C4, que fazia parte do nosso projeto original, inicial, um espaço que ia se reproduzindo para poder desenvolver o projeto de urbanização ao mesmo tempo que desenvolvia os estudos correspondentes a isso que eu já me referi, estudos de estudar este tempo de agora que nós estamos vivendo mesmo. Isso daí foi tudo abandonado, passado para outro plano. A própria
Secretaria de Cultura nos informou que não queria saber daquele negócio do C4, não, nem desses planos, porque isso obrigaria, o C4, por exemplo, seria de formação transdisciplinar. Ele poderia informar situações de estudos de maneira que a própria Unesco sugere, isso, a transdisciplinaridade, que era para poder estudar vários assuntos interligados, para ajudar a pensar as coisas que surgiram no início do século passado, aquelas grandes descobertas todas. A Secretaria de Cultura disse que não queria saber disso, não construía aquilo não, porque senão ela teria que dividir a gestão dela com Secretaria de Ciência e Tecnologia, Secretaria de Meio Ambiente, Saúde. Então ela não interessava a Secretaria de Cultura e mudou completamente, deixou de haver essa proposta. Além de ter fizeram um prédio, mas muito diferente do original, e fechado, e muito menor também. Quer dizer, aquilo tudo parou. Mas, agora, mais recentemente, está ali o Firmino, que ele, mais outros vários moradores da Rocinha, de cabeça ligada, atentos todos, e me convidaram também para participar disso aí. Nós fundamos o Museu da Rocinha. O Museu da Rocinha chama-se Sankofa. Sankofa é o nome de um pássaro mitológico africano, cujo desenho dele é um pássaro com a cabeça para trás, alimentando-se das costas. Ou seja, se alimenta do que está atrás. Daí o nome, museu, pode-se dizer que se alimenta do que está lá para trás dele. O nome ficou sendo esse. E o Sankofa acabou de ser fundado, mas não existe ainda. Já tem acervo, já tem muita coisa. O Instituto Moreira Salles participou, ajudando a preparar o acervo para isso. Recolhe-se muitos objetos e várias coisas dos moradores. Está em formação, vamos dizer assim, o museu. E este museu, como a Rocinha, eu chamo até muitas vezes brincando de Museu do Agora, antes de chamar Sankofa, eu chamava de Museu do Agora. E a Rocinha vive essa questão fortemente, que ela também surgiu no início do século passado. Então, faz parte do Sankofa, naturalmente, essa surpresa com as descobertas todas daquelas várias situações, quarta dimensão do espaço, a descoberta do átomo, né, partícula e onda, o aumento da ligação, da preocupação com a não matéria, né, quando espaço-tempo da teoria da relatividade, o partícula e onda da teoria quântica, a aumentar a ligação, a percepção e busca de entendimento da não matéria, além da matéria, né? Essas coisas todas continuaram em vigência. Aí isso passa para nós entender, a fazer parte do Sankofa. Então nós estamos agora, nestes momentos, com essa situação também em vigência, de fazer o que estava proposto no projeto que foi retirado para entrar ao concurso, fazer algumas das coisas daquela época relacionadas naquele projeto, para que fosse para que se voltasse a prestar atenção nisso e voltasse a estudar. Com isso, estamos já levando em consideração a situação realmente, a própria física quântica, né, entrou em cena vigorosamente com isso tudo, mudando a filosofia, passou a se ligar na natureza mais fortemente e menos cartesianamente, como estava até o momento da descoberta do átomo. É uma mudança radical. Passou-se a poder fazer isso. Inclusive, estamos convidando físicos a fazerem parte das conversas e das ligações, porque não há dúvida de que isso vai, e já entrou em cena. Isso vai fazer parte do mundo daqui para frente. A teoria quântica, junto com a teoria da relatividade, junto com as descobertas de várias situações que a própria ciência está desenvolvendo, isso está produzindo uma mudança, um salto quântico,
É uma mudança real na forma de aprender. Então, aquela garotada toda que fica cheia de dúvidas, que como é que é, como nós também continuamos, pelo menos passa a se entender com a possibilidade, como que na época da informação da terceira dimensão, da Terra não é plana só, a Terra é uma esfera, a Terra não é uma área, é uma esfera, além da área, né? Esses estudos todos que estão sendo desenvolvidos agora estão aí acontecendo mesmo. Então, em plena vigor de entrar em cena. E essa daí é das coisas que a gente quer fazer com que o museu inclua. Tanto que convite, como eu estou fazendo, agora mesmo, estamos marcando, já admitiu, já aceitou, claro, já faz parte disso, o curador do Museu da Manhã, Luiz Alberto Oliveira. Já falei com ele sobre essa possibilidade, ele já me ajudou em outras conversas sobre isso também. E a gente vai buscando um outro papo, uma outra rocinha, mas que inclui também um outro mundo, um outro planeta. Valeu. Obrigado, Mauro. Bem, eu passo a palavra, então, para o Jaime Zetel. Eu queria agradecer ao Instituto de Brasilidade o convite. Sempre uma possibilidade de você expor o que você está pensando, sobretudo nessa área do patrimônio, muito abandonada, muito esquecida. Mas eu sou sempre favorável, é sempre meu copo cheio, nunca é meu copo, metade do copo vazio. Então, eu tenho, nessa relação com o patrimônio, eu tenho os nossos desafios. E eu começo, quer dizer, você tem o lado da tecnologia, a política de incentivos e o problema da formação profissional. Quando eu falo da tecnologia, eu queria fazer uma referência, que foi um trabalho que foi muito caro, que foi o problema da Casa França Brasil. Foi o arquiteto que cuidou da restauração, coordenador da restauração. E aí, quando eu falo na tecnologia, porque, na verdade, o nosso Granjan tinha feito um grande galpão de madeira, que é extraordinário, que está lá, enfim, recuperado, e que nós tivemos, então, um grande desafio, e quando encontramos a Casa França Brasil, que era um depósito do Tribunal de Justiça, de garagens do Tribunal de Justiça, eram guardados os carros dos desembargadores ou coisa parecida. E aí, os estudos que nós fizemos eram uma equipe grande, o projeto veio, os primeiros projetos vieram do INEPAC, e então nós pegamos, aí começamos a fazer então um trabalho de rotina, que é, na verdade, basicamente seria um projeto de recuperação estrutural. E por isso que eu disse que essa tecnologia veio nos ajudar. Então, aquela madeira toda deteriorada, os pilares, quer dizer, a cúpula já tem estado muito deplorável, nós conseguimos, com a tecnologia, como concreto, e aí eu fiz a anotação aqui, quer dizer, o projeto de recuperação estrutural é a recuperação das áreas mais prejudicadas na edificação. Então, nós fizemos uma fundação corrida abaixo de toda a alvenaria para o reforço da existente. Mas, primeiro, foram feitas sondagens, claro. E nessas sondagens, no fundo da casa, da casa que é a Praça do Comércio, como ela foi o projeto de 1819, do Granjan, chamava-se Praça do Comércio. Era praticamente dentro do mar. Então, essas sondagens foram profundas. Nós tínhamos até 8, 9 metros de profundidade para fazer essas fundações. E foi feita, então, uma fundação corrida abaixo de toda essa alvenaria para reforço da existente.
Em seguida, deixa eu ver se eu me lembro mais aqui, os pilares eram pilares de madeira e estavam todos comprometidos. E tinha uma capa, tem uma capa que fazendo o falso mármore, marble, né? Que é toda a madeira, que também foi recuperada mais tarde, até pela restauradora Aldeira em Memória. Mas a madeira, os pilares estavam completamente comprometidos, então nós fizemos o concreto. Todos esses pilares foram feitos de concreto. O vigamento de madeira, que foi todo trocado, a não ser o centro da área central. A área central estava inteiramente comprometida, e você tinha, então, nesse comprometimento, foi toda trocada pelo vigamento de aço. Então, o que eu queria chamar a atenção é que, na verdade, essas novas tecnologias têm sido um apoio para nós, porque você imagina que o Granjan, a gente perderia ele se você não tivesse já prospecções de pintura em laboratório. Ou seja, tem uma atividade tecnológica que tem nos ajudado muito nessa área do patrimônio. É mais ou menos essa a minha ideia. Os pilares centrais, por exemplo, que eram de pedra, foram todos colocados um reforço estrutural metálico. Vamos dizer, seria essa primeira chegada. A outra, por exemplo, é sempre o problema que nós temos de ar-condicionado. No caso da Academia Brasileira de Letras, que eu também coordenei o restauro, o problema do ar-condicionado e da iluminação são projetos hoje absolutamente modernos e que que você tem que ter o cuidado de preservar os espaços, de preservar quer dizer, o próprio bem tombado. E isso tem sido cada vez mais... nós temos sido ajudados com essas novas tecnologias. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Peraí, deixa eu ver. Estrutura metálica, acho que eu já falei. Do galpão. A história do Granjan é uma história interessantíssima, porque quando você pensa que aquilo foi feito toda de madeira, e a beleza do projeto, depois o abrasileiramento do telhado, porque ele não conseguiu fazer o telhado que ele tinha feito no projeto, e aí os portugueses fizeram aqui o que nós chamamos hoje de abrasileiramento dos telhados com as telhas. E nós usamos, então, as telhas de cima usando como capa. A capa passaram para cima para poder, então, a gente manter a identidade do bem. No caso da ABL, a gente teve problemas de um ar-condicionado e estrutura, também de reforço na estrutura da casa. Era um Petit Trianon também, que é extraordinário, porque eu tive em Versalhes vendo o Petit Trianon, e o Petit Trianon é reduzido, no caso do nosso, onde está a Academia Brasileira de Letras, e é extraordinário, porque é exatamente o projeto do Petit Trianon. E nós conseguimos também recuperar, hoje os projetos de iluminação são muito bem feitos. Então, a gente conseguiu dar mantendo o espaço, eu estou me repetindo, mas mantendo o espaço com uma iluminação muito eficiente e, sobretudo, o problema do ar-condicionado, que era uma coisa que era meio complicada, né? Outra questão também que a gente tem, que é sempre problema no patrimônio, que sempre é um desafio. E aí eu me lembrei do Mauro Guaraniz, eu vou citar ele, que é o anexo do Mosteiro de São Bento, que é uma coisa muito, sempre muito complicada. Tem vários arquitetos, o Mauro foi premiado com toda a razão, o projeto é excelente,
tem o Glauco Campelo com outros projetos, tem o Álvaro Siza, que, na verdade, eu considero ele o português extraordinário nesses anexos junto a esses bens tombados, né? Deixa eu ver mais o que nós temos por aqui. São Bento, eu já falei. Bom, agora, tem a questão da formação profissional. Eu faço parte de uma geração que tive a sorte de ter professores arquitetos. Então, eu me lembro do Hernani Vasconcelos, que foi meu professor, cheguei com um rolinho debaixo do braço, quando ele falou, você pode voltar. Eu fiquei sem entender porque que era aquele rolinho. Não, traz o projeto direito. E aí, essa coisa de prancheta, de desenho, e tudo era uma coisa... E, sobretudo, o incentivo a você ir para a obra. Eu fui estagiário do Marcelo Fragelli, fui estagiário do Roberto, e depois fui trabalhar com o doutor Lúcio. Quer dizer, eu tenho uma boa formação. Mas era sempre obrigando você a ir à obra. Tinha que acompanhar uma obra. E agora, infelizmente, quer dizer, é bom que o Mauro está dando aula, e o Toledo também, porque eu estou vendo que agora, ser professor, você tem que fazer a graduação, o mestrado, depois o doutorado e o pós-doutorado. E quando você vai para a sala de aula, você nunca entrou numa obra. E é uma coisa aflitiva, realmente, essa questão, sobretudo, do patrimônio. Eu dei aula na UF, eu olhava para os alunos, era uma coisa perdida, porque a teoria do restauro é uma teoria muito sofisticada. Ela envolve filosofia, ela envolve estética, ela envolve críticos, historiadores da arte. E você percebia que aqueles meninos estavam perdidos naquele lugar. Aí eu desisti, joguei a toalha e fui-me embora. Eu acho que eu não estava conseguindo contribuir da maneira que eu gostaria de fazer essa contribuição. Deixa eu ver o que mais. E a outra questão também que é nessa questão da formação profissional é que eu estava no Itamaraty, eu fui arquiteto do Itamaraty também, e surgiu uma bolsa para ir para Florença para estudar o restauro, porque cada vez que eu perguntava alguma coisa na recuperação do Palácio Itamaraty, do Rio, diziam assim, isso aqui o senhor faz isso, faz aquilo outro, junta essa argamassa. Eu digo, não, mas não é assim, como é que é? Aí eu resolvi fazer tive a sorte de fazer essa bolsa em Florença, que me deu realmente um chão para tratar dos assuntos de restauro, onde eu cheguei até a presença do IFAM. A política de incentivos, que seria o terceiro desafio, é que os bens tombados são sempre a expectativa de que o Estado é o provedor. E a dificuldade de você ter a incorporação da sociedade civil nessa tarefa, coisa que acontece com muita frequência nos países da Europa, quer dizer, na Inglaterra, eu tive contato, o órgão do patrimônio é apenas um órgão regulador. Todos os bens são recuperados na base da sociedade civil. Elas se organizam para fazer a recuperação. Então, aqui é o seguinte, por exemplo, e aconteceu comigo várias vezes, uma igreja, feita a igreja Nossa Senhora da Conceição, em Angra. Você fazendo um trabalho de recuperação, uma coisa bem estruturada, bem feita, pinturas nos forros, antigas, você com restauradores funcionando, de repente o padre não limpa a calha, não troca a telha, e você diz, espera aí, vamos tentar fazer uma conversa, vamos trocar, vamos ver, eu deixo as telhas para o senhor troca as telhas, limpa a calha, para ver se não acontece, porque o preço, na verdade, que acontecia para você recuperar essa pintura, era um preço extraordinário, entende? Então, era muito mais barato você botar alguém para limpar a calha e trocar a telha. E aí, essa ideia de que o Estado quando você tomba uma edificação, enfim, seja material ou imaterial, qualquer, enfim, nesse sentido, imediatamente a pessoa que é dona do imóvel
acha que quem é obrigado a fazer a recuperação é o Estado. E essa é uma dificuldade porque, por exemplo, quase todos os últimos trabalhos, nos últimos anos, nós fizemos as restaurações ou com o dinheiro do Tesouro e depois de um tempo com as estatais, Banco do Brasil, BNDES, Vale, a Eletronuclear. Foi assim que a gente foi conseguindo recuperar. Hoje em dia você não recupera mais nada, está tudo caindo. O Carmo está caindo, é uma coisa assustadora quando a gente vê. Quer dizer, é o nosso patrimônio. E o nosso patrimônio, infelizmente, está entregue às baratas, né? Pode ser assim, né? Então, era isso o que eu gostaria de falar sobre os nossos desafios. Obrigado, Tiago. Obrigado, Jaime. Está funcionando? Agradecer o convite ao Instituto Brasilidade, na pessoa do Carlos Monte, que me convidou, e dizer da minha alegria e satisfação de estar dividindo essa mesa com dois amigos e arquitetos extremamente competentes, seja o Mauro, seja o Jaime Zettel, enfim. Amigos de longa data, profissionais da maior qualidade, de uma seriedade profissional, que nós começamos hoje a colocar muitas vezes em dúvida. Mas, enfim, eu acho que essa trajetória é uma opção de cada um faz a sua trajetória, vai enfrentar seus desafios, e esses desafios vão dar uma formação ou uma desinformação futura àqueles que assumiram esse compromisso de exercer arquitetura, de fazer urbanismo, de pensar as cidades, de pensar uma vida mais humana para a população. Na verdade, foi muito legal ver aí essas colocações, principalmente quando o Mauro abordou questões e aspectos filosóficos, que te traz à tona uma reflexão maior, que eu acho que isso muitas vezes falta quando você tem que tratar de questões complexas, como é a questão das cidades. Outra questão, quando o Jaime Zettel traz esse aspecto, né, de que você pode ter toda a tecnologia, você pode bolar o melhor projeto, mas, no fundo, muitas vezes você depende mesmo de o padre botar o camarada para limpar a calha e trocar as telhas, pô. Então, talvez, se trocasse as telhas antes ou limpasse a calha, não precisaria ter essa preocupação com o futuro daquela obra. E eu acho que, muitas vezes, a cidade também passa por essa coisa. É muito cômodo, talvez, pela própria cultura nossa formação cultural, a gente colocar sempre o governo numa posição antagônica à sociedade, talvez por força da colonização e de ser, como disse o Mauro, um país do novo mundo, né? Em que não estava habituado a outras lutas, as outras conquistas sociais que foram feitas nas suas épocas precisas, nas suas épocas devidas. Então, quando a gente olha e pensa nessas questões, eu tenho me perguntado bastante o que vai ser daqui por diante. O que demorou muitas vezes a minha geração, que é uma geração típica de pegar as transformações do mundo que aconteceram no século XX, principalmente a partir dos anos 30, com o fortalecimento e a difusão do modernismo por diversos países, por diversas áreas, por diversos continentes, e a gente achava que ali estava a receita do bolo para todas as saídas, para todas as respostas que nós queríamos ter, que eram as respostas da racionalização, do pensamento racional, do pensamento lógico. E depois a gente começou a perceber também que existem outros sentimentos, que existem as paixões, que existem as fraquezas, que existe uma série de
aspectos que estão embutidos na personalidade do indivíduo que muitas vezes, no modernismo, eles eram tratados de uma maneira genérica e que se perderam na hora de você tratar das questões particulares. Na segunda metade, já no quarto, por volta de 1960, 70, você começa a ver uma reação a essa questão do modernismo e o surgimento de tendências que são opostas, exageradas. Você sabe que elas são passageiras, que elas não vão durar muito, mas elas mostram uma reação àquilo que lhe era impedido de fazer por força exclusiva de uma determinada racionalidade. Então, foi isso que fez com que, principalmente a partir dos anos 60, 70, em 60, o Aldo Rossi já estava questionando uma porção de coisas da modernidade quando ele trata de Veneza. E, com a continuidade desses aspectos, nós fomos percebendo, né, que também não era só o aspecto, vamos dizer assim, da história, mas como que esse mundo novo iria continuar se desenvolvendo na medida em que mudavam os conceitos, que novos fatores, que novos condicionantes começavam a intervir na nossa formação. Quando o pós-guerra, eu considero uma época extraordinária. Por quê? O pós-guerra, estou falando da Segunda Guerra Mundial, ele traz para a gente um retorno e uma dualidade que se mostra muito presente nos dias de hoje. O que aconteceu? Ninguém aguentava mais viver naquela desgraça que estava se refletindo pelo mundo todo, principalmente na Europa. Todos os tipos de preconceitos, de radicalismos, de violência, de barbaridade, de negação de opiniões, um horror. Quando isso foi derrotado, o que se buscou? Falou, chega, ninguém aguenta mais, vamos criar um outro Estado, um Estado do bem-estar, o welfare state, né? Que era uma busca de você encontrar na solidariedade humana que foi necessária após a guerra, entre pessoas que conviviam nas aldeias, nas mesmas cidades, você levar isso para uma dimensão maior, uma dimensão da nação, uma dimensão até do mundo. E isso foi se dando, e esse sonho, muitas vezes, também mostra um novo ciclo que vai acontecer lá pelos anos 80, 90, quando esses paradigmas começam a ser quebrados por uma eficiência extraordinária da globalização e da globalização principalmente econômica, que estabelece novos valores que são mantidos por uma sociedade de consumo globalizada, em que obriga com que você despreze certos sentimentos e entre numa competição desvairada, não só entre nações, mas entre grupamentos de nações, entre grupamentos de empresas e até entre pessoas. E nós estávamos mais ou menos nos situando nessa luta, nessa batalha, quando, de repente, nos vimos inseridos numa modificação fantástica, que é as mudanças tecnológicas e as velocidades da comunicação. Aquilo que transformou o mundo em 20 anos, derrubando paradigmas, criando outros valores, no meu modo de ver, ele se multiplica em projeção geométrica. Em 10 anos, dificilmente alguma coisa que hoje está de pé não estará, de uma certa forma, superada por um novo conceito. Então, as formas, quando nós vemos os avanços, por exemplo, que são mais fáceis na medicina,
nós vamos ver, pô, a arquitetura, a construção das cidades vai ter que passar por alguma coisa dessa. E essa formação nossa lá atrás do modernismo vai ajudar, de uma certa maneira, a compreender essa nova lógica que se impõe. Aí eu me faço essa questão. E nós, arquitetos, projetamos para quem? Essa que é a grande coisa. Para quem a gente projeta? Se você pensar bem, nós sempre gostamos muito daquelas obras bonitas, bem projetadas, altas tecnologias, mas isso sempre foi uma obra das minorias. Vamos nos reportar ao Rio de Janeiro, não vamos muito longe, não. O Rio de Janeiro de hoje, quando nós sabemos que mais de um quarto da população, mais de 20 milhões de pessoas moram em habitações construídas de maneira informal. E onde é que quem projeta para isso? O Mauro traz uma experiência dele da Rocinha, mas que, como o governo era intermediário, no fundo, os projetos não saíram como se esperava. Não teve o processo de continuidade que se desejou. Então você diz assim, aonde é que você entra nessa jogada? Nós estamos tentando, estamos pensando, estamos lutando, não é de hoje, há muito tempo, para ver como podemos trabalhar com esse tipo de gente, pegando os insumos dessa própria sociedade dentro de uma negociação diferente, onde o arquiteto deixa de ser a estrelinha para ser uma peça desse processo de transformação. E quando você entra nesse processo de transformação, você cai também numa outra questão, que é a questão política e sociedade. Não dá. Por mais que os ideólogos de teorias abruptas aí, dos reacionarismos terríveis, tentam defender, eu não acredito que você possa criar nada se você não tiver uma participação direta da sociedade. Não adianta nada você chegar agora, a gente cobra, né, do prefeito que esqueceu, abandonou essa cidade, ela está um trapo, está esfarrapada, está maltratada, está decadente, está o diabo a quatro. Mas também não é só ele, todos nós temos que estar envolvidos num processo de construção permanente da cidade e defesa da cidade. Então, esses hábitos nos levam a compreender melhor como é que isso vai se processar. Aí a gente pensa, e esse é um dos fundamentos básicos da democracia, que eu acho que está aí a democracia, por sua natureza, é a diferença, é a própria participação da sociedade no seu processo de desenvolvimento. E quando você pensa no Rio de Janeiro, na estrutura geopolítica do Rio de Janeiro, você vê que o Rio de Janeiro não pode se autoplanejar sem levar em consideração a região metropolitana. Não sei se vocês sabem, mas entram e saem por dia mais de 1 milhão de pessoas da cidade do Rio de Janeiro. Onde moram essas pessoas? Na região metropolitana. Entram e saem. Então, todo um sistema de transporte é relacionado à região metropolitana. E o que aconteceu? Todas as estruturas de planejamento urbano que o Estado tinha para pensar a cidade como uma macrovisão e incorporação das suas regiões metropolitanas, como aconteceu na época da Fundrem, que foi desativada há mais de 30 anos, hoje ela é substituída por um negócio que eu adoro escrever e colocar nos meus artigos, que eu chamo pragmatismo de resultados imediatos. Eu não tenho nada contra o pragmatismo, nada contra resultados e nada contra o que é imediato. Mas se você juntar esses 3 conceitos numa frase, pragmatismo de resultados imediatos, é a negação de tudo que vem adiante. Então, em nome do aqui e agora, você pode fazer tudo.
Você pode roubar, pode matar o teu parceiro, pode dar uma surra, que nesse desgraçado deu no rapaz dentro do ônibus agora, que deformou a cara do rapaz porque o cara estava beijando o namorado dele. Olha, é um negócio de louco. Então, quando você começa a perceber isso, porque ele quer atender os desejos do seu próprio umbigo, que eu acho que tem todo o direito de atender, mas não aquilo que vá atravancar ou atrapalhar a liberdade de vida de outras pessoas. Esse respeito à sociedade, essa visão plural da sociedade, precisa ser retomada. E muitas vezes a gente se ilude, porque na revolução tecnológica que está acontecendo intensamente neste momento, nós somos surpreendidos a cada dia por um evento que a gente não consegue acreditar. Eu recomendaria a vocês, Humberto já deve ter assistido, um filme, um documentário que está no Netflix, que é extraordinário. Tem 1h30 de duração, chama-se Privacidade Hackeada. É espetacular. Ele mostra como nós somos impotentes diante da eleição. Por exemplo, a eleição dos Estados Unidos, do Trump. Como é que o Trump ganhou essa eleição? Está lá. O cara explica esse negócio todo, trabalhando só com os desejos do indivíduo, robotizando, clonando, descobrindo. Pode ser que esse celular do Mauro esteja gravando o que eu estou dizendo. Então você vai ver lá, e você vai ver lá também como que a eleição do Bolsonaro foi feita em cima disso. Aparece mesmo, está o retrato. O Steve Bannon, que organizou essa encrenca toda, está falando. A empresa que ia ser processada, o que ela faz quando acaba o processo? Ela decreta sua autofalência e cria outra para não ser punido. Logo desaparecem os caras. Isso é um grande esquema de corrupção, não só de grana, mas de corrupção moral, pô. E a gente está embarcando. E estão embarcando mais ainda nesse radicalismo cretino, idiota, de extremos. Porque é isso que o Steve Bannon quer. É que tenham extremos para que os extremos criem essa posição antagônica, maniqueísta, e possam ele colocar o extremo, seja esquerda ou extrema-direita, no poder, dependendo dos interesses que eles vão atender. Ora, bolas, será que só existem essas duas opções? É nessa hora que nós, arquitetos, temos que pensar. Nós somos cidadãos. E se você me pergunta por que eu não ganho um puto com isso, nada, mas estou trabalhando, o Jaime sabe disso, intensamente no comitê organizador do Congresso Mundial de Arquitetos, que vai ter ano que vem, e que nós vamos discutir essas questões. Discutir em nível mundial, que não basta discutir isso na casa do vizinho apenas para que a gente possa satisfazer o nosso ego, pô. A gente tem que ter um pouco mais. E nós sabemos que já militamos politicamente muitos anos, né, Mauro? Né, Zé? Porra, a gente sabe que as coisas mudam. A gente já tem que deixar para trás certas coisas. Eu brinco com amigos meus que estão atravancados em coisas superadas que não vão voltar mais. Vamos ver. E não, ainda mais para a gente que está mais velho, e para aí que não vai voltar mais. Pô, você que está mais velho. Né? Não, sério. Vai pegar a garotada, eles estão fazendo uma revolução extraordinária. Eu tenho filhos e netos de 2 casamentos, logo tem filhos mais moços e tem netos também. Eu vejo o que essa garotada mais jovem está fazendo. É muito legal. Eu só espero que elas não se percam mais uma vez nesse radicalismo de um lado ou do outro. Porque estão conseguindo coisas muito bacanas, pô. A indignação. Você não ficou indignado com esse cara
arrebentando a cara do rapaz dentro do ônibus, como eu fiquei indignado também com esse imbecil desse Bolsonaro falar essas barbaridades que ele falou para a mulher lá do Macron. Se a mulher é feia, é problema dela. E vai o Guedes repetir essa história. Porra, o que é isso? O que o cara acha? Acha que ele é um bonitão, porra? Porra, para com isso, porra. Não, eu acho que é o Johnny Bravo. Não é? Então, eu acho que essas coisas a gente tem que entender. Mas também tem que entender, aí eu também, para não parecer que eu estou fazendo um discurso para aqui ou para lá, também não dá, na hora de você fazer uma defesa de certos valores, não dá para levar a bandeirinha vermelha gritando Lula livre, não. Porque ali é para defender outros interesses. Então, esse oportunismo não cabe nesses lugares. A gente não pode ter esse oportunismo. Temos que ter um pouco mais de dignidade e tentar lutar por aquilo que nós estamos querendo. Agora, você vai lutar contra a homofobia, contra isso, contra aquilo, aí o cara fala Lula livre, vai plantar batatas, porra. Também não é por aí. Ou então vai ouvir essa coisa, que você é metralhado diariamente. Todo dia o Bolsonaro fala de manhã naquela portaria. É uma porcaria, não uma portaria, mas o que ele fala. Todo dia de manhã, por quê? Para deixar a gente louco. Cada dia de manhã eu tenho que pensar numa coisa que ele está falando, tá? Já me empolguei bacana. Só deixa eu passar para vocês aí. Valor. É isso mesmo. Bem, então, acho que um dos pontos que a gente pode extrair é que uma arquitetura mais social, né? Um objetivo mais social. Bem, eu passo a palavra, então, para o público fazer as suas devidas perguntas. Então, uma primeira manifestação. Antes eu gostaria de utilizar a minha posição para fazer uma pergunta. Eu vou utilizar o Jaime para fazer uma pergunta pelo fato do senhor já ter sido presidente do IFAM. Eu, obviamente, sou mineiro e eu gostaria que o senhor comentasse um pouco da importância do Barroco de Minas Gerais na construção da identidade nacional. E, em seguida, eu passo a palavra para o público. Isso é uma tese, hein? Olha, só lembrar você que na Semana de Arte Moderna, lembrar você sabe disso, aliás, desculpe, o Mário de Andrade, quer dizer, quando ele fez ele percorreu, todo o grupo percorreu exatamente as cidades mineiras, que na verdade é a base da chamada arquitetura moderna brasileira, né? Então, o Barroco foi um incentivo, foi a leitura de Lúcio Costa, enfim, Lúcio, Mário, essa gente toda, que deu o que é. E tem que lembrar uma coisa importantíssima. Você sabe que a nossa arquitetura, a arquitetura moderna, com todas as restrições do Janot, ela saiu, nós partimos na frente da arquitetura mundial. O edifício do MEC é anterior ao edifício da ONU. Eu participei do restauro da ONU, por generosidade do Oscar, que me mandou lá. Mas, enfim, Oscar Niemeyer, claro. E, então, eles levantaram que era o primeiro... Não era. O primeiro projeto de edificação, não sei como é que a gente chamaria. É o edifício do Ministério da Educação. Então, o Barroco é fundamental até hoje na nossa história. É isso. Boa noite, meu nome é João de Aquino, sou da TV Comunitária do Rio de Janeiro. E a minha primeira questão que eu queria saber de vocês que são da área da arquitetura é o impacto que essa área sofreu depois dessa crise econômica.
E também em relação ao impacto sofrido pela Lava Jato, já que uma indústria que foi muito impactada durante esse período, por causa de denúncias e prisões, foi a da construção civil. Não sei se tem relação com vocês. E outra coisa, aproveitar que vocês são da área da arquitetura, se vocês têm alguma informação em quantas anda a reforma ou reconstrução do Museu Nacional da Quinta da Boa Vista. Deixa eu ver pela ordem. Agora eu perdi o comecinho. O que você falou foi a primeira... Na área. Veja só, eu vou responder com algo assim que é mais genérico. As cidades sempre, até prova em contrário, vão ser o retrato fiel da sociedade nelas estratificadas ao longo da história. Quando você quiser saber o que é uma sociedade, você vai fazer uma pesquisa para descobrir onde ela viveu e como é que ela viveu naquela cidade. Aí você vai identificar. Esse é um dos valores que você faz para descobrir a cidade. Então, cada sociedade ela vai traduzir no seu espaço territorial os conceitos e a cultura daquele povo, dos seus governantes, do seu povo, enfim. Por exemplo, se você pega a arquitetura nazista, por exemplo, a arquitetura fascista, ela tem características muito próprias, muito próprias. Você pega o arquiteto o Piacentini, que era um arquiteto preferido do Mussolini, tem uma arquitetura de ótima qualidade, hein? Você pode discordar dos conceitos dele, mas ela é de boa qualidade. Como você pega uma arquitetura uma arquitetura apenas empresarial, extremamente capitalista, grandes cidades como Chicago, como Nova York, você encontra arquitetura também de ótima qualidade. Eu acho, quando eu falei do modernismo, que eu queria dizer que eu ainda sigo muitos princípios do modernismo quando eu penso arquitetura. Eu acho que eles estão bastante atuais em determinados aspectos. Eu tenho muitas restrições, mas é ao urbanismo modernista. Eu acho que o Le Corbusier não teve... Isso pode dar um debate aqui maravilhoso. O Le Corbusier não teve a capacidade, a meu ver, ou a sensibilidade de ver ele sempre olhou para o futuro, mas nesse aspecto eu acho que ele talvez não tenha olhado. Quando ele ameaça destruir metade da Paris para construir lá a Villa Radieuse, ou não era, qual é o nome da outra cidade? É Villa Radieuse. Villa Radieuse, né? Felizmente não destruiu, né? Porque é um patrimônio... Era a Villa Radieuse, exatamente. É a Villa Radieuse, né? É um patrimônio extraordinário. Agora, ele estava de acordo com o tempo dele. O tempo dele era do automóvel, era do avião, era todos os simbolismos que ele usava. E o nosso tempo agora, que está tirando o automóvel, que as cidades como Paris, você pega Paris, Bruxelas, eles estão diminuindo as ruas. É curioso, né? Porque o transporte vai ser outro. O transporte individual está perdendo, vai começar a perder isso. Eu sei, meus 2 filhos mais moços venderam o carro, não querem ter mais carro. Eu também. Você também, né? Enfim, ele também. Então, eu acho que tem algumas coisas que estão nesse aspecto. Com relação às grandes empreiteiras, aí eu quero dar uma paulada boa nisso. Porque as empreiteiras nunca fizeram, elas fizeram ótimas obras de engenharia e péssimas obras de arquitetura. Sabe por quê? Porque mudaram a legislação vergonhosamente. A Lei 866 foi vergonhosamente adulterada. Para quê? Para que não fosse mais exigido projeto executivo na licitação de obras públicas. Com isso, quem ganhou? As empreiteiras passaram a ganhar
passaram a ganhar o direito de desenvolver os projetos depois de uma licitação ganho, e com isso ganharem pra cacete, e os políticos envolvidos, tanto quanto elas, na sua devida proporção. Esse conluio é um absurdo. Agora, a tecnologia deles está lá, eles fazem obras, podem fazer obras extraordinárias, mas não é a da arquitetura. Infelizmente, não se consegue mudar. Eu fui conselheiro 3 anos do CAL, terminou meu mandato do Conselho de Arquitetura e Urbanismo Federal. Meu mandato terminou ano passado. Eu fiquei 3 anos indo a Brasília, tentamos tudo, Câmara, cacete, não muda. O cara não consegue, porque estão mexendo com lobbies poderosíssimos. E nós sabíamos que esses lobbies enriqueceu muita gente, menos a gente. Eu só queria trabalho, pô. Eu não queria ganhar dinheiro de propina, não. Eu queria trabalho, mas trabalho não tem. Para que tem? Você faz um estudo. Aí o cara, não, a empreiteira agora faz tudo. E ela faz. E vai fazendo o projeto à medida que quer. Essa crítica, já escrevi isso em artigos, não tenho receio de falar isso. Não sei se eu respondi as tuas perguntas. Respondi? Sim. E do Museu Nacional, você sabe? Do Museu Nacional, parece que foi liberado uma parte, não é como Paris, que foi imediato, né? Parece que liberaram muita grana, empresas e tudo. Mas o museu, parece que liberaram 20 e poucos milhões. Não foi, Eu acabei antes, como vocês fizeram minha pergunta sobre o Museu Nacional, meninas que tinha. E, então, o Museu Nacional, eu telefonei para um amigo meu, Ciro Irídio, que era foi do Patrimônio, e a mulher dele, Silvia Puccioni, que fizeram esse pré-projeto dessa cobertura agora. E ele disse que a situação está muito esquisita, está tensa, não se sabe do dinheiro quando é que vem, os projetos não estão sendo desenvolvidos da maneira com que eles acham que deveria ser. Então, está nebuloso. Mas eu também estou de acordo contigo, eu já vi, toda hora no jornal aparece que tem doações, né? Mas, pelo jeito, essas pessoas que estão integradas no projeto não estão satisfeitos, são da UFRJ, né? Não, vai ser recuperado exatamente, sobretudo o trabalho agora principal, a recuperação da fachada principal. Você sabe que é uma coisa interessante, você perguntou? Exatamente. Que é uma coisa interessante, porque eu não consigo ver hoje Museu Nacional, a casa do imperador, né, descolada do seu entorno. Ela é parte de um jardim, ela é parte da Quinta da Boa Vista. Então, de imediato, felizmente, a solidez das suas paredes externas tinha que ser imediatamente preservadas para que elas não sejam mais afetadas como foram o resto. Cobrir para salvar o que estão fazendo prospecções, né, para descobrir objetos, e planejar, porque eu acho que realmente a cara, ou pelo menos o exterior, se o interior vai ter outros aspectos em função da grana, mas eu acho que tudo que se puder fazer para recuperar essa imagem externa dela, você vai ajudar a valorizar a Quinta. Agora, se vai recuperar igual ou não, isso aí quem sabe melhor do que eu é o nosso presidente aí do IPAM. Bem, vamos. Eu acho duas coisas. Ela escapou. Uma coisa é o Código de Edificações que você está se referindo, certo? Agora, por sorte, ainda não foi aprovado o zoneamento da cidade. Aí que vai complicar. Primeira coisa é que ele destrói todos os PEUs. Os PEUs eram o plano de estruturação urbana que foram feitos para vários bairros do Rio de Janeiro. O método de planejamento era, você tem um macro planejamento que divide em áreas de planejamento, e essas áreas de planejamento estabelecem localidades, bairros ou agrupamentos de bairros
e se faz um plano de estruturação urbana. O que você desce do geral para o particular. Depois você volta. Essa é uma lógica de planejamento que foi substituída pelo inverso, que é o que eu digo, é o pragmatismo de resultados imediatos. Aí você, para atender o mercado imobiliário, faz uma legislação para atender o mercado imobiliário, que pode ter pontos positivos e ter outros negativos, sem dúvida. A maioria, mas porque a sociedade também está mudando. Você pega os determinados apartamentos grandes, não existem mais. A população do Rio não cresce, não sei se vocês sabem disso, ela não cresce mais. Mas, ao mesmo tempo, o número de habitações vai crescer alucinadamente, porque a estrutura da célula familiar deixa de ser a que foi lá nos primórdios dos nossos avós, né? Que era uma casa grande onde morava avô, avó, tio, galinha, comadre, tudo junto. Depois foi diminuindo, era pais e filhos, agora cada um vai buscar o seu canto. Às vezes, um espaço, não estou defendendo a coisa no seu sentido amplo, por favor, mas às vezes você pode pegar um espaço, os conjugados de Copacabana, normalmente eles tinham 8 por 3, 24 metros quadrados. E já se considerava naquela época um cubículo, né? Agora pode ter 15 metros quadrados, uma coisa assim. Mas o cara vai, sei lá, se você botasse por hipótese, eu tenho certeza, se você botasse um pé direito de 4 metros, ou 4 metros e meio dentro, o Mauro Guaraniz ia fazer um projeto sensacional nos 15 metros quadrados, que virariam dentro com geral e escambau. Ele até pode ser, mas o que me preocupa é você não ter essa visão macro e você distribuir as áreas especulativas pela cidade indiscriminadamente. Então, pode ser que tem bairros que, por exemplo, eu moro na Urca há 50 anos. Adoro a Urca quando a Urca não era nada. O Peu que me referi, número 1, é o Peu da Urca, que estava vigindo até hoje, porque todos foram extintos por decreto. Eu fico imaginando, se você pegar a Urca e entupir ela com prédios desse tamanho que você está falando, a Urca não comporta, ela tem uma rua com caixa de 6 metros para entrada, não aguenta. Ninguém entra nem sai. Não sai, aí vai engastalhar tudo. Você quer ver uma coisa dentro disso que você falou, que me preocupa, sim, muito, porque não tem essa mescla entre o geral e o particular, entre o particular e o geral. Todos nós gostaríamos de ver a zona portuária recuperada. Não há ninguém que não queira ver. Mas eu digo com toda franqueza, já disse isso até para o prefeito na época, do Eduardo, quando falei para ele, olha, por um lado foi triste, porque parou, está tudo abandonado lá, está se deteriorando. Mas tem um outro lado que até que foi bom, porque se tivesse fingado aquele projeto, o centro histórico da cidade já tinha ido para o brejo há muito tempo. O centro histórico da cidade está esvaziando completamente. Se novos prédios nascessem lá na zona portuária, as empresas iam sair dali, é um processo especulativo. E o nosso centro, porque não é igual só o centro de São Paulo ou de Minas, não. O centro do Rio, a área central do Rio de Janeiro, ela é retrato da história, não do Rio só não, da história do Brasil. Está ali. Então ela não pode, tem que se cuidar disso. Hoje está no jornal notícia que o Bar Luiz vai fechar. Mas claro que vai fechar, a Rua Uruguaiana está tudo fechado. Por quê? O Grupo Opportunity comprou a Uruguaiana inteira. A Carioca, perdão. A Carioca inteira. E a 7 de setembro também. Aí não colou o que ele queria fazer, fica lá fechado. Aquilo é bobagem para eles. E aí a cidade paga esse preço. Aí a Caixa Econômica vai sair do lugar onde ela está para ir lá para a zona portuária, pô.
O Banco Central vai sair para ir para a zona portuária. Então, o que é que fica? Quem que ocupa? Os restaurantes, os bares e a vida na cidade. Que é uma cidade de serviço. Essa é a questão. Mas isso é planejamento, não é pragmatismo para atender o mercado imobiliário ou alguém que queira ser atendido por isso. Está dominando no momento. Está mandando. A urbanização da cidade é o mercado imobiliário. Manda. O que manda não, e manda e não distribui. Essa que é a questão. Não distribui riqueza. Não se... Com certeza, a financiarização é uma questão complicadíssima. Bem, Humberto? Carlos? Dark? Parabenizar a mesa pelas exposições que foram feitas, mas eu queria aproveitar o ensejo para falar sobre a questão que você toca, que é a questão central, que não afeta só a questão da arquitetura, não. Afeta o Brasil como um todo. É a ideia do predomínio das finanças sobre a atividade produtiva. Essa é a grande questão que esse país atravessa hoje. Tá? E isso faz com que o planejamento fique relegado ao segundo plano, porque finanças não se trabalha com planejamento, se trabalha com a oportunidade que o momento lhe dá. Essa é a grande questão que nós estamos atravessando. Então, eu acho que nós temos que recuperar uma coisa que nós tivemos no passado e que essa juventude precisa entender, que chama-se ideologia do desenvolvimento. Sem dúvida. E tem que pensar que, para que isso ocorra, tem que se pensar ao longo prazo. Tem que se pensar mais do que o momento que se vive. Essa é a questão que nós temos. E, por exemplo, a atividade da arquitetura, o planejamento urbano é dado nas escolas de arquitetura, se leva em consideração, eu sou engenheiro, então eu não convivi, mas se pensa em termos de planejar a cidade, ainda isso leva-se muito a sério na universidade, na escola de arquitetura, porque na engenharia, a visão cartesiana da engenharia exigia o planejamento. Né? Mas, como você tocou muito bem, a ideia da oportunidade, ela suplantou a ideia do planejamento. Então, o projeto deixa de existir também, pô, claro, porque o projeto atrapalha. Né? Tudo está aí, pô. Tá? Nós temos que recuperar esse discurso da ideologia do desenvolvimento, e isso necessita planejamento. Temos que voltar a ser cartesianos. Desculpa que o cartesianismo pode ser uma coisa antiga, mas o cartesianismo estava lá, claro. Duvide de tudo, a não ser aquilo que se apresenta ao seu espírito com verdade absoluta. A primeira regra do método. Né? Depois divida o problema em tantas partes quanto for possível. Né? Depois começa resolvendo pelas partes mais simples, para só depois subir as mais complexas. Tudo isso pensa racionalmente o tempo jogado para frente. Você tocou uma coisa aqui também, que eu estava prestando na sua exposição, muito interessante. Ninguém foge ao espírito do seu tempo. Quer dizer, se você acha que vai fazer alguma coisa pensando lá para trás, não consegue. Né? Isso o Hegel dizia claramente, o Zeitgeist, você vive de acordo com o seu tempo. Né? Então, nós temos que pensar isso, recuperar a ideia da ideologia do desenvolvimento e pensar o planejamento. O planejamento é que nos vai construir um país melhor. Pô. Se a gente viver só da mão para a boca, não vamos a lugar nenhum. Mas eu queria dizer só isso, acrescentar e perguntar, e o planejamento urbano? Como é que está sendo conduzido nos currículos das atividades das faculdades de arquitetura? Boa noite, Humberto Kizuri. Primeiro... tá. Humberto Kizuri, eu sou arquiteto, urbanista e professor de urbanismo e planejamento urbano e regional. E eu sei que há tempos que nós, profissionais da área, lutamos muito para assegurar que essas discussões, essas cadeiras, de fato, sejam pauta do cotidiano na formação dos arquitetos e urbanistas. Como outras pautas, como a urbanização de assentamentos pauperizados, como a produção de habitação de interesse social, de algumas questões que particularmente me tocaram, do que todos os colegas falaram, mas eu vou recuperar um pouco do que o Janot iniciou na sua exposição, que passa por uma
reflexão necessária no mundo contemporâneo que está associado à ética que nós estamos vivendo. E aí não se coloca o planejamento urbano e regional em pauta sem discutirmos qual é, de fato, os procedimentos éticos e os procedimentos estratégicos para conduzirmos a vida dos nossos espaços de vivência, de convivência. Ora, eu fui coordenador do PEU Campo Grande, que abrange os bairros de Campo Grande, Santíssimo, Cosmos, Inhoaíba e Senador Vasconcelos. Foram 3 anos e 7 meses, naquela época, para desenvolver um projeto que ia certamente na contramão dos interesses ou dos setores imobiliários ou dos interesses dos nossos representantes no parlamento, no caso específico, a Câmara Municipal no Rio de Janeiro. E não é à toa que os projetos que foram fruto dos desdobramentos desse macroplanejamento, eles não vingaram plenamente, porque aquela época, desde 95 a 98, nós estávamos discutindo sobre a perspectiva ambiental, sobre as questões de acessibilidade, sobre as questões de mobilidade, sobre como deveria se dar a produção imobiliária numa área que tem suas particularidades geográficas e, portanto, particularidades climáticas, que simplesmente não foram obedecidas em relação ao plano que nós entregamos e fomos remunerados, e muito bem remunerados à época, pelo município do Rio de Janeiro. E hoje o que se vê no bairro de Campo Grande, por exemplo, é uma produção dos setores imobiliários que é exatamente contrário às recomendações que nós decidimos ou definimos naquela época, onde se havia uma participação de todos os setores da sociedade civil, incluso os representantes dos setores imobiliários. Então, nós passamos por uma crise, de fato, que é uma crise ética, mas também uma crise em relação à compreensão desse espaço de decisão, que é o espaço da política. E isso o Rio de Janeiro vem acumulando há pelo menos algumas décadas, né, vis-à-vis o resultado que nós temos hoje, né, das representações políticas que, de fato, não representam a cidade. E aí o planejamento tem uma coisa que é surpreendente, que isso vai acontecer à época do César Maia, também do nosso colega ilustre arquiteto Luiz Paulo Conde, mas, sobretudo, com o Eduardo Paes, que são os planejamentos estratégicos. Ora, planejamento estratégico, que muitos arquitetos saem por aí reproduzindo, nada mais é do que ir ao encontro dos processos de financiarização. O planejamento estratégico é aquele que está inscrito no campo das oportunidades, no campo das finanças. E esse planejamento não dá para realmente nós termos uma possibilidade de ações continuadas. Por outro lado, nós percebemos, eu vi aqui hoje 3 arquitetos, que demonstram como era o movimento dos arquitetos e o seu engajamento nas questões das cidades, nas questões urbanas, mas também na qualidade da produção arquitetônica. E qual é a qualidade da produção arquitetônica na cidade do Rio de Janeiro nas últimas 3 décadas? É uma vergonha, não existe. Por outro lado, há um processo de alienação muito grande da categoria dos arquitetos que simplesmente se colocaram numa zona de conforto que em nada é confortável, mas que foi seguindo a lógica de um mercado e se tornando cada vez mais profissionais que não questionavam, mas profissionais com uma postura absolutamente conservadora, quando não reacionária, em relação à produção da cidade. E isso realmente é um conflito. E isso é um conflito para nós que trabalhamos com um tipo de formação onde consideramos que essa dinâmica urbana, que é uma dinâmica repleta de contradições, que é uma dinâmica de estruturas que foram historicamente construídas e que são inacabadas, como tantos geógrafos como Milton Santos ou a sociologia do Henri Lefebvre nos ensina, e que, particularmente, nós não nos damos conta de entender essa dinâmica que é heterogênea e repleta de contradições. E isso é uma das principais problemáticas que põe em causa a própria figura do planejamento urbano.
E o planejamento a longo prazo, isso não interessa para os políticos. Então, eles se apoiam no planejamento estratégico por uma questão de oportunidades e também para responder os seus particulares interesses quando transformam a cidade não mais no espaço da multiplicidade e da diversidade, mas transforma a cidade, as regiões, em mercados e, portanto, em oportunidades. E isso me parece que é um contrassenso. Por isso que as palavras do Janot contemplaram bastante e me contemplam, né, em relação às expectativas e os desafios que nós temos daqui para frente para repensar a maneira que nós queremos produzir as cidades. E aí entender que sociedade é essa que nós estamos vivendo, porque um apartamento de 15 metros quadrados, como a senhora se refere, e você chega nos endereços mais caros de São Paulo, e eles são caríssimos, o custo não do metro quadrado, mas do centímetro quadrado desses espaços hoje em dia, e, na verdade, há um mercado, porque nós temos que colocar em pauta a discussão sobre a renda da terra. Qual é o valor da terra e em que se apoiam hoje os setores imobiliários em relação a esse tipo de produção do espaço urbano. Por outro lado, e para finalizar, nós estamos vivendo num momento onde há muita informação e pouca reflexão, onde há muita descolamento social, se me permitem dizer isso, em que as relações não são mais aquelas relações onde os valores de preservação da vida ou os valores mais humanitários, ou eles foram completamente postos de lado, descartados, ou eles estão aí para serem repensados e reestruturados numa perspectiva de construção de tempos melhores para a existência humana. Isso me parece ser bastante central na discussão e central do ponto de vista da própria maneira de reestruturar algo que parece que está cada vez mais forte. Eu repito, nós estamos numa crise ética, né? Ética econômica, ética social, ética política, não discutimos, e, ao contrário, resgatamos o pecado, resgatamos a opressão, resgatamos todos aqueles substantivos ou verbos que pensávamos ter sido superados no passado. E me parece que esse é o momento de nós revermos a nossa própria existência em sociedade. Obrigado, Humberto. Então, eu convido agora o nosso vice-presidente Carlos Monte. Muito obrigado à presença de vocês todos, meu amigo Mauro, Luiz Fernando Janot, meu companheiro Vettel, que estivemos juntos algumas vezes, nem me lembrávamos disso. Eu queria chamar a atenção em relação ao Rio de Janeiro, uma coisa que eu não sei se vocês acham que está mudando, mas eu acho que é muito interessante. É o que está acontecendo no meu bairro. Eu sou da Gávea, eu moro na Gávea. Olha só, a Gávea tem duas associações de moradores há muito tempo, uma chamada Malga, que é da Alto Gávea, e uma outra, uma Gávea, que é mais da região próxima ao shopping ali da Gávea. E uma série de fenômenos que aconteceram no entorno estão mobilizando grandemente a população local. Um deles foi a queda do túnel acústico, que resultou na passagem de parte do trânsito que vem da região do... Hein? Pela Gávea, criando uma dificuldade grande de trânsito. Segundo, foi uma tentativa da Escola Parque de arrendar e depois comprar a propriedade da família Rocha Miranda, que é uma propriedade muito extensa, para aumentar o seu colégio, em uma situação que a comunidade da Gávea não aceitou e teve uma grande reação pelo fato de que o trânsito na região ia ficar ainda mais complicado. E terceiro, recentemente, essa decisão a respeito da Estação Gávea, porque todo mundo da Gávea acha que a entrada em funcionamento da Estação Gávea vai ajudar a melhorar as condições de trânsito local, você vai precisar usar menos carro. Aliás, esse movimento que você falou dos seus filhos, eu acho que é cada vez mais comum, né? Quando a gente era garoto, ganhar um carro era um presente. Se você passar para a faculdade, vai ganhar um carro, meu filho. Eu nunca ganhei porque meu pai não tinha carro e não tinha dinheiro para me dar um carro, mas eu acabei comprando o meu. E hoje a gente quer se desfazer. Eu, aliás, estou me mudando na Gávea de um lugar mais difícil de acesso para um lugar mais
perto do centro da Gávea para vender o carro e poder não precisar disso, de um segundo carro que eu tenho. Hein? Pois é, então, o que eu queria dizer é que eu percebo ali que a sociedade do bairro está se mobilizando em torno dessas questões, inclusive em contato com a PUC. Hoje, o grupo de técnicos mobilizados lá pela PUC foi se entender com o governador para ver se para essa burrice que ele está querendo fazer de aterrar a obra, que não sei se é um golpe dele para tentar conseguir o recurso para fazer a estação, mas o fato é que é necessário. E a outra coisa interessante no meio disso tudo é a revivência na Gávea de alguns movimentos coletivos de solidariedade e de cultura que são muito interessantes. Agora você tem o forró, ali num determinado lugar na Gávea, você tem o samba da Gávea, você tem o choro na praça. São movimentos em que a sociedade da Gávea ali comparece e sempre com muita constância. E eu acho que isso é uma coisa interessante, porque é a sociedade toda, não é o movimento dos arquitetos, nem dos engenheiros, nem dos ricos, nem dos pobres, é todo mundo. E isso vai ajudar também na questão da Rocinha, porque a Gávea sabe que a Rocinha é uma coisa que precisa ser ajudada a resolver. Então, Mauro, eu quero te dizer que se vocês precisarem conversar com a Malga, com a Gávea, ou o que seja, eu posso ajudar a fazer isso. E quero que vocês conheçam, para terminar, o seguinte: a Gávea, lá nos estertores do século XIX, ia do Humaitá até o Arpoador, era a freguesia da Gávea. Depois ficou conhecida como do Humaitá ao Leblon. E o Haroldo Lobo, grande compositor carioca que ninguém conhece, escreveu o Samba da Gávea, que hoje é a música que é tocada no início das nossas rodas de samba, que, aliás, acontece às segundas-feiras na casa da Tata. Eu vou dar uma palhinha para vocês. É assim: falam tanto do Estácio e do Salgueiro, dizem até que o pandeiro e a cuíca lá tem outro som. Venham ver como o samba aqui da Gávea é bom. Venham ver como o samba aqui da Gávea é bom. A Gávea é um paraíso, e quem quiser conhecer, pegue o bonde Jockey Club, não paga nada para ver. À noite rola a cuíca do Humaitá ao Leblon. Venham ver como o samba aqui da Gávea é bom. Venham ver como o samba aqui da Gávea é bom. E o nosso Pedro Miranda, que é quem comanda o samba da Gávea, abre sempre as nossas reuniões com esse samba, que eu levei de volta para ele, porque sou um admirador e biógrafo do Haroldo Lobo, grande compositor, morador a vida inteira da região do Horto Florestal, onde o pai era funcionário da fábrica têxtil carioca, no período que aquilo foi uma região industrial, e depois ali permaneceu a vida inteira, casou, teve filho, virou um compositor conhecido, etc., etc., e representa a cara da Gávea. Então, queria dizer, vamos prestar atenção à Gávea, porque eu acho que pode ser uma experiência muito interessante para o Rio de Janeiro conseguir enfrentar esse tipo de questão que nós temos hoje em outras regiões do Rio. Ele falou em ética, realmente é uma questão que acho que é a grande barbárie desse tempo. A palavra ética vem ethos quer dizer a morada do homem, veja só, tradução grega, a morada do homem. Nós não estamos sabendo habitar a nossa morada cósmica, o planeta Terra. Isso é efetivamente um problema seríssimo que a humanidade toda está vivendo. Ela precisa de alguma coisa diferente mesmo, que modifique comportamento que está sendo difundido de uma maneira sempre baseada em situações não éticas. Tem confundido isso. E o que eu me lembro do um livro do Edgar Morin, filósofo francês, ele dizendo que ele mesmo não acredita que tenha alguma saída para a humanidade nesse ponto que ela se meteu. Ele não acha que haja uma saída e sugere que nós mantenhamos esperança e contemos com o improvável. Algo improvável que possa acontecer, que modifique a cabeça de tudo e de todos. E daí eu fico achando interessante essa história da garotada que está fazendo coisas como, por exemplo, essa história que você está falando da Gávea, que é uma outra maneira de olhar tudo,
né, fazer-se assim. Estou vendo essa garotada que está preocupada e ligada efetivamente com alguma coisa completamente diferente, nova, que possa acontecer para mudar tudo. Daí eles estão ligados nessas histórias mesmo. Então, você percebe uma grande quantidade de está crescendo isso, de jovens que estão ligados nessa maneira como nós temos nos comportado, querendo outra. Daí eu fico achando interessante essa história em que eles se ligam e querem desenvolver o olhar via a teoria quântica, via a teoria da relatividade, essas coisas todas que podemos observar que elas dão força além da matéria. E a matéria, a mesma coisa, material, consumo, essa história toda que está efetivamente perturbando de maneira geral. Essa história de que o desenvolvimento visto pelo lado das descobertas científicas do início do século está cada vez ganhando mais posição, estou percebendo isso, mas tem a ver com essa história mesmo. É o além da matéria, é alguma outra coisa que eles estão considerando. E esses jovens que estão ligados nisso, eu acho que estão sentindo isso, dessa maneira. Imagino que possa ser algo, não, o improvável que aconteça seja por aí, por essas coisas. Bem, pessoal, eu então agradeço aos nossos palestrantes, Mauro, Jaime, Luiz. Gostaria de agradecer novamente os nossos patrocinadores, a Associação de Funcionários do BNDES e a Associação de Pensionistas e Aposentados do BNDES, também a TV Comunitária, Canal 6, que passa os seminários às 10 horas da noite, na quarta-feira, e faz o reprise às sexta-feira, 2h30 da tarde, e terça-feira, às 10 da manhã. E comunicar ao pessoal que o seminário da semana que vem é a respeito de identidade nacional e paisagens do Brasil. Então, convido a todos a estarem presentes. Obrigado.